Olá, pessoal! Estamos aqui com a Renata Porto, mãe do João, de 5 anos, que tem uma história de amor e lutas para contar pra gente. Vamos lá? Renata, apresenta o João pra gente. O João é uma criança linda, extremamente comunicativo, muito alegre. E foi assim uma alegria muito grande receber ele nas nossas vidas. Foi um bebê planejado. A gente chega numa hora do casamento que a gente precisa aumentar a família. Sente falta de alguma coisa. E o João tive uma gravidez muito linda, tudo tranquilo. Tive o privilégio de não estar trabalhando, então vivi cada momento. Nascimento, tudo bem. Só que como pai de primeira viagem, muitas coisas a gente não sabia. Eu não fui uma mãe que lia a revista Crescer, que fiquei me informando das coisas. Eu quis viver um dia de cada vez. E o João, conforme ele foi crescendo, a gente foi percebendo que ele tinha algumas dificuldades, não alcançava as etapas que as crianças normalmente alcançam. E a gente escuta, mas é normal, cada criança tem um tempo, cada criança tem um tempo. E também algumas não tinham uma visão tão ampla como eu tenho hoje. Muitas coisas eu não percebia, talvez que outros familiares com já experiência podiam ver. E a gente não, eu e meu marido. E o João teve muita dificuldade para andar. Muita dificuldade de equilíbrio, desde pequenininho. Então, mais ou menos com 1 ano e 5 meses ele não andava sozinho, só de mão dada. E ele não falava. Até hoje ele não fala. E a gente foi buscar neurologista, essas coisas, né, para fazer os exames, entender o que estava acontecendo. Investigar, né? Então a gente descobriu que o João tem corpo caloso estreito, né? Para quem não sabe, é o cérebro fatiado, é o corpinho da borboleta, né? A comunicação entre os dois hemisférios do cérebro. O dele é mais estreito que o normal. Na época, o médico disse que isso não justificaria os atrasos que ele tem. Podia ser um machado. Então a gente continuou a investigação, a gente fez eletro, descobriu também que ele tem epilepsia. É um quadro de epilepsia de ausência. Então a gente, como pais de primeira viagem, a gente não sabia. O que eu tinha entendimento é de que epilepsia é somente contração muscular. Não uma epilepsia, o que seria ausência? A criança ou tá parada olhando para o nada, ou ela dá uma piscada muito longa, entre outras. Meu filho é nesse perfil, de uma piscada muito longa. Que às vezes passa desapercebido, né? E eu não sabia. Tá cochilando, né? Eu lembro que eu fiquei 2 horas no consultório da neuro, porque ela falou, mãe, ele tem epilepsia, o eletro tá dizendo. Eu falei, mas ele não tem, porque ele não treme, Você ele não não tem identificava. nada. E ficou. Aí eu lembrei de uma informação. Falei, poxa, todas as vezes que eu vou com ele na hora de dormir, que eu tô levando ele pro quarto, caminhando, ele dobra as pernas e cai, como se estivesse fraco. E eu achava que era cansaço, porque ele estava, né, nesse processo de aprender a andar. E ela falou, não, mãe, isso é uma crise de queda. Ele está entrando no sono, naquele período de cansaço, e aí ele está tendo a crise. Aí eu falei, poxa, e realmente quando ele olha para mim, muitas vezes eu choro, porque é um olhar de desespero e eu não consigo entender o que é. Isso me dá uma angústia. Aí ela falou para mim que era uma crise. E aí ele começou a tomar medicamento, anticonvulsivante, com 1 ano e 9 meses. Então a gente começou a ver várias melhoras. Ele começou a andar melhor, a se comunicar dentro dos balbucios de sons. E a gente já fazia um trabalho de terapia multidisciplinar, com fono, fisioterapia. E o João veio conquistando as coisinhas dele aos poucos, no tempo dele. Ele possui uma marcha mais aberta, com dificuldades. Ele se comunica com pouquíssimas palavras. Dá, papai, mamá, a tia que ajuda a cuidar dele, né, que é minha auxiliar em casa, a tia Vavá. E ele grita, ou ele ri muito, ou ele te chama, e ali ele consegue se comunicar com todo mundo ao redor. Então a gente vem alcançando várias coisas, ele vem aprendendo a comer sozinho, a se interessar pela parte pedagógica de lápis, tinta, pintura, ele curte muito. E recentemente a gente teve um episódio que realmente trouxe uma dificuldade, né, um pesar. Foi a primeira vez que ele regrediu. Agora no início do ano ele teve crises epilépticas em sequência, que de alguma maneira trouxeram um comprometimento motor para ele ainda maior. Então, através de imagens, nós conseguimos descobrir que ele teve uma redução do cérebro e cerebelo, como se fosse uma contração.
Então está menor do que o último exame realizado em 2015. Então isso justifica muitas coisas que ele está passando. Hoje o João não consegue ficar em pé sozinho. Hoje ele não consegue andar sozinho, muito mal 3, 4 passinhos e ele perde o equilíbrio. A força nos braços, nas pernas, a parte cognitiva a gente percebe que está preservada. O que ele aprendeu até agora ele manteve. Mas a motora está muito comprometida. Então a gente está tendo que começar de novo. Aprender novamente a como lidar com essa situação, a aceitar essa nova condição, sim, porque o João não tem uma doença, até onde a gente sabe, fazendo vários exames genéticos, ele não tem nenhuma síndrome, não tem nenhuma causa. O que a gente sabe é que ele tem um atraso global do desenvolvimento, porque ele tem um atraso motor, cognitivo e fala. Mas clinicamente ele não tem diagnóstico e nem genético. Então a gente está fazendo vários exames. Ainda fazendo um mapeamento. Isso, para descobrir por que isso aconteceu agora, se é de medicamento, se é genético ou não. Então a gente continua numa pesquisa para isso. Mas então hoje a gente está assim, se redescobrindo. Aquilo que eu vivi lá no primeiro aninho de vida, no segundo ano de vida, que você vem aceitando e trabalhando. Eu aprendi a ser uma mãe coterapeuta, junto com a equipe multidisciplinar, muito participativa e envolvida. Hoje a gente está começando de novo. Então hoje eu saio com o João para fazer passeios de carrinho novamente. Pouco tempo para ele se acostumar, para ele se adaptando. Eu não privo ele de experimentar nada, porque ele vive aquela angústia, aquela vontade de fazer o que ele fazia. Sim. Então esse é o João, uma criança alegre, animada, ele anseia em viver, em descobrir a vida, e isso é que me move, porque eu percebo que ele não desiste, mesmo com a dificuldade, uma dificuldade de levantar do chão, de tentar se equilibrar, mas ele não desiste. É perseverante, né? Ele é perseverante, ele não desiste. Então assim, eu penso isso, eu não posso desistir ou parar ou ficar motiva, cansada. Né? Motiva cada vez mais porque ele te dá essas respostas, esse desejo de querer fazer. Eu costumo falar isso, que o dia que ele cansar pela condição dele ou ele desistir, aí vai ser difícil para mim. Mas enquanto eu percebo que ele tem vontade de querer aprender um movimento, ou segurar num lápis, ou brincar numa atividade diferente, mesmo com a condição dele, as necessidades que ele tem aquela... Isso cativa as pessoas. Porque se ele está ensaiando para uma apresentação, ele está batendo palma, ele quer estar ali. Ele não sabe fazer aquela coreografia, mas ele quer estar ali. E seja um passeio, ele curte muito. Então, assim, essa alegria dele de viver é que me move. Renata, eu gravei uns vídeos há umas semanas atrás e eu estava comentando justamente que quando a gente engravida, né, a gente sempre cria uma expectativa, na verdade antes, né, quando a gente já se imagina como mãe, a gente já imagina esse filho, é o filho imaginário, né, que nunca vem como a gente imaginou, nunca, né, independente da criança ter uma questão ou não, né, mas nunca porque a nossa imaginação não é, na verdade eu sempre digo que os filhos vêm melhores do que a nossa imaginação consegue alcançar, né, sempre é diferente. Mas eu imagino que quando a gente pensa numa criança, né, a gente nunca imagina uma criança com uma dificuldade. A gente sempre imagina, faz perspectivas as melhores possíveis. Meu filho, né, vai fazer tudo muito bem, né, vai falar super bem, vai ser o primeiro a andar da família, né, a gente começa a fazer aquele imaginário de situações. Que a gente sabe que também nunca são correspondidas. Mas quando tem uma criança que tem um atraso global no desenvolvimento, como é o caso do João, a gente vê que existe um distanciamento ainda maior de algumas situações que a gente criou essa expectativa. Como é que foi isso para você? Olha, Carla, eu não consegui construir uma expectativa, uma imagem de como vai ser o meu filho. O meu desejo de ser mãe sempre foi muito grande. E talvez eu não direcionei tanto pro bebê, como ia ser esse bebê, mas como ia ser eu como mãe. Legal. Eu queria ser mãe, porque eu queria estar grávida, eu queria ter aquela barrigona, ai que lindo. E assim, eu sempre imaginei coisas pontuais. Ai que legal eu passeando com meu filho no shopping, ou minha filha. Ai que legal viagem em família. Assim, eu nunca
não sei se é um defeito ou uma qualidade, ou se foi um preparo de Deus, da vida. Eu nunca pensei nos detalhes, porque ele vai isso, porque ele vai aquilo. Não, eu nunca pensei dessa maneira. Eu sempre pensei assim, eu quero ser mãe, porque eu quero ser mãe, e porque é legal, levar na escola, por mim eu não trabalho nunca mais, eu quero levar na escola, buscar na escola, porque minha mãe me criou assim, então eu acho lindo ver e levar, preparar o lanchinho, a mochila. Eu sempre criei essas expectativas de viver essas coisas. Ir na escola, reunião de pais, ou quando tivesse adulto, imagina no cinema, igual eu vou com a minha mãe, com a minha filha, com meu filho, poxa, ele com o pai. Essas expectativas eu criei, não específicas. Então assim, quando o João chegou, foi tudo lindo, eu fui sendo mãe, passeando, tirando foto, cuidando, foi tudo assim acontecendo. As expectativas iam acontecendo. Então assim, vieram as dificuldades, falei assim, ok, é isso aí, então arregacei as mangas e vamos embora. Tem que ser desse jeito? Pouco tempo? É pouco tempo. Se ele só pode ir num passeio, num carrinho, porque ele não anda muito, então vamos no carrinho. A comida é com calma, porque para ele mastigar devagar, então vamos com calma. Meu filho acorda várias vezes à noite, então eu tenho que me adaptar a essa vida. Eu acordo várias vezes à noite, quando ele está acordado querendo conversar, balbuciar e alegre, eu fico acordada, é a vida que eu tenho. Muitas pessoas falam pra mim, poxa, mas você não pensa como seria se fosse diferente? Não, eu não penso. Isso, quem me conhece sabe que eu falo isso. Não tem como eu saber se o seu filho é melhor do que o meu. Eu não sou mãe do seu filho, eu sou filha do João. Eu sou mãe do João. Então, assim, pra mim ele é perfeito. Sim. Alegre, bem-humorado, ele tem saúde. Como eu já disse, ele não tem uma doença, ele tem uma condição. Ele não pode tomar um remedinho que ele vai ficar curado. Não é assim que funciona. Então ele não me dá trabalho, tá sempre de bom humor, topa todas as coisas. Então assim, eu não posso dizer que a filha de fulano é tão bom, olha lá, ela fala, anda, corre, pula, mas às vezes ela é mal-humorada, ou ela é grudada no pai e na mãe numa festinha. É insegura, ou tem problemas emocionais. Então assim, eu não costumo comparar, não sei. Então, eu não tenho um outro filho, tenho uma vontade muito grande, mas até a gente descobrir tudo isso, não sei se vai ser possível. Eu poderia comparar tendo 2, mas como eu não tenho, então eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Eu acho que mesmo quando você tem 2, você não consegue dizer, esse é melhor que aquele, porque né? Ninguém é igual, eu não sou igual a minha irmã, que não sou igual ao meu irmão, a gente não é igual. Mas, então assim, essa expectativa, ela vem acontecendo. Assim, hoje a minha expectativa é diferente, é dentro do desenvolvimento dele. Então assim, caramba, eu lembro que eu chorei muito quando ele aprendeu a abrir o bis. Uma coisa que é tão comum para tantas crianças, é insignificante para tantos pais. E assim, eu filmei, chorei porque ele abriu o bis. Então assim, uma coisa que eu costumo dizer muito, a minha expectativa é dentro das vitórias dele, as coisas que ele vem alcançando. Hoje ele teve uma regressão, então a gente está aprendendo a lidar com esse recomeço. Mas eu me orgulho muito das coisas que têm acontecido, porque assim, o meu desejo de ser mãe é realizado. A expectativa que eu tive de ser mãe é completa. Eu acho que eu não sei como ser mãe, mais mãe do que eu sou. Eu voltei a estudar, eu me formei, eu já sou psicopedagoga, sou profissional de educação especial, mediadora escolar, tudo que eu possa ser uma melhor mãe para ele. Então eu fico pensando, às vezes eu tenho umas dificuldades que o meu marido pergunta muito, poxa, Renata, a gente está numa festinha infantil, a gente não consegue conversar com os nossos amigos, porque nós somos os únicos pais que estamos o tempo inteiro com a criança. E eu falo para ele assim, eu acho legal, porque a gente ajuda no cabo de guerra, a gente ajuda qual é o filme, a gente corre para ajudar, a gente ajuda a desfazer os nós nas brincadeiras. O animador fala assim, chama a mãe do João, chama o pai do João. E eu me orgulho disso. Porque a minha maior tristeza é quando uma criança vai chamar o papai ou a mamãe para brincar e ela volta assim, minha mãe tá lá, ou meu pai tá no telefone. E aí a gente pega para ajudar. Então assim, eu me orgulho de não ser o pai ou a mãe que está lá. Porque se é festa infantil, eu tô voltada para o João. É com ele. Se a atividade, o passeio é com ele que eu tenho que estar. Na verdade, Renata, você está falando, eu estou pensando aqui, né? Você tinha uma expectativa em relação à maternidade e, na verdade, essa sua expectativa, ela foi correspondida em dobro, porque tudo que você desejava mesmo, né? De poder cuidar, de poder estar ali, de ser mãe, de fato, você precisa fazer, de fato, isso com o João muito, né? Então a sua expectativa foi super correspondida nesse sentido, né? Porque talvez se eu não tivesse o João do jeitinho que ele é,
eu seria uma mãe que chegasse de manhã, colocava ele na creche, na escolinha, eu teria que trabalhar o dia inteiro e chegar de noite, porque são outras necessidades. Sim. Eu tenho essas necessidades. Só que assim, o meu marido, a gente achou melhor, eu trabalho meio período para poder estar com o João o máximo de tempo possível para ajudar ele nas dificuldades dele. E eu seria talvez uma mãe triste, porque eu precisava trabalhar para eu pagar as férias, para pagar o passeio, para pagar a melhor escola, melhor isso, melhor aquilo, e não ia viver minha vontade de levar na escola, de buscar, de preparar o lanche, a mochila. Então assim, são anseios que a vida cotidiana faz. Sim. E a vida me levou a realizar o meu desejo de ser mãe Plenamente, o máximo possível, entendeu? Então assim, eu agradeço todos os dias do João ser do jeitinho que ele é. Que história linda de maternidade, não é, gente? Se você gostou da história da Renata, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.